Salve, gente boa. Quarta-feira braba, assim, dá até uma ressaca moral, sabe? Tava acompanhando agora a sessão na Câmara lá da Comissão de Ética, que está discutindo a cassação do Glauber Braga, e aí o Glauber anunciou lá, para surpresa de todos, greve de fome. É sério o negócio, é bem pesado. Por quê? Porque a perseguição em cima dele é muito grande. E ele anunciou greve de fome até o fim do processo de cassação. E já está em greve de fome. Vou te contar porque tem novidade do processo, tá? Que aconteceu coisa hoje. E também vou te contar dessa história aí da greve de fome do Glauber. Outro assunto que eu quero tratar contigo é o seguinte: o Trump continua valentão com a China, né? Aumentou mais as tarifas ainda, ontem já tinha aumentado, agora aumentou mais, né? Continua brigando com a China, mas não está aguentando o tranco com outros países. Ele foi tão criticado, inclusive internamente dentro dos Estados Unidos, até trumpistas, até o Elon Musk está criticando. Aí ele voltou atrás, com a maioria dos países do mundo que tinham tarifa. Parece que agora a coisa ficou diferente, está suspendendo. Vou te explicar, inclusive, os impactos disso, porque já teve impacto também na Bolsa, no dólar, esse recuo, essa amarelada do Donald Trump. Também vou te contar que o Daniel Silveira não para de tentar de sair da cadeia, mas não está conseguindo, sabe? Dessa vez ele apresentou um pedido para trabalhar fora. Dias atrás ele apresentou um pedido para ir para o semiaberto, foi negado, porque o cara já desrespeitou mais de 200 ordens judiciais. Agora ele pediu para trabalhar fora. E você não acredita o que a defesa dele alegou? Alegou que a cadeia lotada, do jeito que está, não ressocializa ninguém. Um bolsonarista preocupado com direitos humanos, gente, eu morro e não vejo de tudo, né? Mas vou te mostrar essa história. Ó, tem outra história também que é o seguinte: aquele Gilvan da Federal, aquele paspalho da bandeira do Brasil, vai responder na justiça por conta da ameaça e a incitação ao crime que ele fez ontem. Ontem, na Comissão de Segurança Pública, eles estavam discutindo aquele projeto ridículo, idiota, de tirar a segurança do Lula, as armas da segurança do Lula, deixar a segurança do Lula desarmada. E aí, no discurso dele, ele falou um monte de barbaridades e disse a real intenção dele ao deixar a segurança do Lula desarmada. E que real intenção? Ele quer que o Lula morra. E vai responder na justiça. Você vai saber quem é esse deputado, por quê? Porque ele tem uma ficha corrida, meu amigo, minha amiga. Se ele fosse pedir emprego na empresa que você trabalha, certamente seria negado, porque o histórico, a ficha criminal dele é pesada. Você vai ver, e não sei como que é deputado. Tá? Também vou te falar sobre o novo ministro das Comunicações, porque o Juscelino Filho caiu ontem, né? Depois daquela denúncia da PGR. Ele é suspeito de desviar dinheiro do orçamento secreto, quando ele era deputado federal, lá no mandato do Bolsonaro ainda. Mas caiu. Já não era sem tempo, na verdade não devia nem ter entrado. E agora vai entrar um outro cara, vou te contar quem é esse cara e de onde vem, qual é a história desse cara, tá? E aí também vou te dar as notícias econômicas, sempre aquelas notícias que a imprensa até faz. Tem lá um jornalista que é escalado, vai lá, escreve o texto, publica tal. Só que a notícia costuma ficar escondidinha lá no portal. Quase você não acha, tem que procurar com muito afinco para encontrar. Eu encontro e trago para você. Vem comigo que eu te conto tudo isso, que eu sou Ricardo Mello, sou explicador-geral da República e estou aqui para traduzir o politiquês para o bom e velho português. Mas tem que ser aquele português que todo mundo entende, tá? E ó, também já te peço, senta o dedo no like, se inscreve no canal, ativa o sininho, comenta esse conteúdo, engaja comigo. Porque quando você engaja comigo, esse vídeo aparece para mais 10, 20 pessoas. Cada curtida já traz um resultado desse. Também te convido para entrar no nosso grupo de WhatsApp, porque quem está no grupo recebe primeiro o conteúdo e não perde nada. Recebe antes de todo mundo, tá? O link está aqui na descrição do vídeo, é só clicar e entrar e é de graça, ok? Mas vamos nessa que tem notícia, hein? E ó que tem notícia, hein? Vamos lá. Seguinte, Glauber Braga anuncia greve de fome após processo de cassação. O Glauber estava lá na sessão do Conselho de Ética e aí pediu a palavra, assim, ele nem se defendeu, porque ele sabe que é um jogo de cartas marcadas, que está tudo armado para a cassação do mandato dele, né? Amando, do Arthur Lira, ele próprio diz isso. E aí ele falou, eu não vou perder tempo aqui de argumentar, de ficar me defendendo, dizendo que vocês estão sendo injustos comigo, porque vocês são um bando de pilantra. Não foi com essas palavras que ele disse, tá? Mas no fundo é isso que ele estava dizendo. Vocês são um bando de pilantras, eu não tenho por que ficar aqui me justificando com vocês. Então, ó, estou anunciando, a partir de agora não me alimento e também não saio aqui dessa sala do Conselho de Ética. Eu vou ficar aqui até o fim do processo. Até o dia que vocês tiverem a covardia de votar a cassação. E aí tem mais gente que talvez fique com ele, né? Mas assim, como eu falei, tem novidade do processo. Qual a novidade? A novidade ruim. É por isso que eu comecei o vídeo falando que tem uma certa ressaca moral. O Conselho de Ética aprova a cassação de Glauber Braga por 13 votos a 5. Uma sessão super tumultuada, confusa, né? Tiro, porrada e bomba, confusão, dedo no olho e gritaria. Olha, o Conselho de Ética da Câmara tem sessão tumultuada em análise de casos que pode levar à cassação de Glauber Braga. A votação que aprovou o relatório do relator que pede a cassação não significa que o Glauber foi cassado, vamos deixar isso claro, tá? Essa cassação só pode acontecer no plenário.
todos os 513 deputados têm que votar para caçar um colega. Então, na verdade, foi a votação numa comissão, né? É um dos passos da cassação. A gente sabe que está tudo armado mesmo, que o Arthur Lira já armou a caminha do Glauber, porque o Glauber é o cara que mais faz oposição ao Arthur Lira no Congresso Nacional. Então, assim, as chances do Glauber são pequenas, mas vai ter luta e vai ter luta até o final. Esse vídeo aqui é um trechinho que eu separei da sessão, porque esse vídeo é comovente, tá? Não só pela fala do Glauber, mas principalmente por quem fala depois dele. Vamos dar uma olhada. Aqui é o momento em que ele anuncia que vai fazer a greve de fome e recebe uma manifestação de solidariedade muito importante. E de uma pessoa assim, a fofura em carne e osso. Dá uma olhada. Está acontecendo e os desdobramentos disso, eu estou tomando a decisão de que eu vou permanecer aqui nessa sala, permanecer no Congresso Nacional, até a finalização do processo. No dia de hoje, eu já iniciei, porque eu estou o dia inteiro em jejum, e eu, a partir de agora, não vou, até o fechamento desse processo, me alimentar. Eu vou permanecer aqui, aguardando com uma decisão irrevogável de que não vou ser derrotado pelo orçamento secreto. Quem imaginou que utilizaria desse episódio para que eu pudesse ser um cadáver político ou um zumbi, garantindo 8 anos de inelegibilidade do mandato, não sabia ou não sabe que a minha convicção, e por isso eu resisti a fazê-lo, porque eu me conheço, eu conheço as minhas convicções e sei que quando tomo a decisão, eu não volto atrás daquilo que tomei como decisão. A partir do dia de hoje, eu vou permanecer aqui, nesse plenário, e quem quiser chamar de greve de fome, chame de greve de fome ou chame como queira. Mas eu vou dar manutenção a uma ação de não rendição ao orçamento secreto, a Arthur Lira e companhia. Eu quero fazer uma proposta. Então, aí entra Luiz Erundina, a fofura em pessoa, mais de 90 anos, guerreira, lutadora, mulher, nordestina, um exemplo. E aí, olha que fofura que é o que ela propôs. Não é de tocar o coração da gente? Dá uma olhada. Eu quero fazer uma proposta para o coletivo, que permaneçamos junto com o Glauber nessa sala até os desdobramentos desse processo. Também não vamos para casa achando que tudo bem não! Está se confrontando o mandato popular. O povo do Rio de Janeiro não merece esse tratamento. A democracia precisa ser afirmada. Eu ficarei aqui nessa sala e convido quem mais esteja aqui que fiquemos com esse companheiro até o desfecho desse processo que já estava determinado. E era esse o final. Tanto é que as coisas aconteceram de modo a não ter saída, a não ser essa, e que o nosso companheiro Glauber, de plena consciência e por vontade própria, eu também, de plena consciência e de vontade própria, proponho a todos nós que fiquemos com ele até o desdobramento dessa proposta. Tá aí, a Erundina propôs então que os colegas ficassem lá com o Glauber acompanhando, demonstrando solidariedade a ele, né? E aí assim, o que dizer? O que está levando a essa possível cassação do Glauber? O que ele fez? Qual é o grande crime do Glauber Braga? Vou te contar. Já contei em outros vídeos, já mostrei inclusive, mas acho que vale a pena a gente reforçar, até porque a votação foi hoje e nunca é demais a gente assistir mais uma vez o que aconteceu. Olha só, esse vídeo aqui que eu estou te mostrando é um dos vídeos que fazem parte do envolvimento de um determinado canalha, um camarada chamado Gabriel Costernaro, que é esse cara aí no meio do vídeo, né? Tá cortando a cabeça dele aí, né? Vamos voltar aqui, ó lá. Esse cara aí. Esse camarada aí, ele procura, passou várias situações, passou meses procurando o Glauber, onde o Glauber ia, para provocar o Glauber. Então o Glauber vai, toda semana o Glauber vai no centro do Rio de Janeiro, vai numa praça e faz prestação de contas do mandato. O que é isso? Ele fica lá, ele conversa com as pessoas, com o microfone, na praça, fala, ó, essa semana eu votei isso, eu falei isso no discurso, eu defendi isso, eu fui contra isso. Ele presta contas do que ele está fazendo, uma coisa exemplar, ok? Só que esse estrume aí, ele vai atrás do Glauber, ele foi 7 vezes atrás do Glauber, em locais diferentes do Rio de Janeiro, para provocar o Glauber e quem tivesse com o Glauber. Ao ponto de ofender até a mãe do Glauber, que estava, nessa época, no leito de morte, doente. Então, assim, dá uma olhada nesse primeiro vídeo aí, para você ter uma ideia da dinâmica do Movimento Brasil Livre, o MBL, ou o Movimento dos Bunda Lisa,
né, que armaram a cassação do Glauber. Dá uma olhada. Isso aqui, ó, era um evento de campanha, o Glauber na rua fazendo campanha, distribuindo panfleto, conversando com as pessoas, fazendo o trabalho dele. Aí chega esse estrume e começa a provocação. Ó. Vai acontecer o quê? Vai acontecer o quê? Encosta aqui, encosta aqui, encosta aqui. Esse cara aqui ganha 43 mil reais pra defender bandido. Seja safado, mas saiba que é safado. Eu vou continuar fazendo. Eu não sou safado não, safado é quem agride a população. Que ganha 43 mil reais pra ficar chutando a população de safado por quê? Porque você é safado. Tem cara de safado. Safado é esse aí. E aqui, aqui, não tem gente que Vai, encosta aí, irmão. Encosta aí. Aí. Respeita as forças populares. Tá ficando nervosinho? Fica nervosinho não, treme não, irmão. Treme não, irmão. Tá vendo como ele provoca? Ele faz de tudo pra apanhar. Explica ali, que você é advogada de bandido lá que depredou o UERJ. Fala aí. Ih, advogada de bandido. Foi preso, né? Detido lá, né? Passou frio lá. Passou frio lá. É safado, é miliciano. Miliciano? Eu sou miliciano? Ih, o senhor tá gagá, hein? Cara de polícia. O senhor tá gagá, hein? Beleza, aí você vendo, ele vai lá pra provocar. Eu te pergunto, o que você faria se fosse contigo? Você teria essa paciência que o Glauber teve? Então, eu provavelmente também não teria. O Glauber teve até demais, porque como eu te disse, esse tipo de provocação aí ele fez 7 vezes, em locais e dias diferentes. Ele estava determinado a cavar a cassação do Glauber, a apanhar do Glauber. Ele estava determinado a isso. Se ele apanhasse, aí depois eles entravam com pedido de cassação do Glauber. Essa é a tática do MBL, eles invadem universidades para tentar ser agredidos pelos estudantes, para depois alegar que os estudantes são violentos, mas eles só fazem provocação nesse nível aí, ó. Tipo, ele praticamente pede para apanhar. E ele fez isso, como eu falei, 7 vezes. Até que um dia ele foi lá em Brasília, entrou na Câmara com uma credencial, porque é um cidadão comum, tá? Não tem mandato, não tem nada não. Algum deputado deu uma credencial, uma autorização para esse vagabundo entrar na Câmara, ele entrou e foi de novo atrás do Glauber. Provocou até o Glauber perder a paciência. Dessa vez ele chamou a mãe do Glauber, como eu disse, estava no leito de morte, de safada. Pergunto para você de novo, meu amigo e minha amiga. Se chegar um vagabundo desse e chamar a tua mãe de safada, mesmo que ela não esteja doente, mesmo que ela não esteja do leito de morte, qual vai ser a sua reação? Diz para mim aqui no comentário o que você faria com esse vagabundo do Movimento Brasil Livre. O que o Glauber fez foi isso aqui, ó. Empurrou o cara, botou ele para fora da Câmara, tá? Para fora. Deu um petelequinho na bunda dele, tá vendo? Um petelequinho, nem foi violento, nem machucou, nem arranhou o vagabundo. Que merecer ele merecia, mas nem arranhou. Aí botou ele para fora da Câmara. Aí teve gente que foi atrás, deixa disso. Ô, deputado, tá vendo que é isso que ele quer? Alguém teve essa visão. Ó. Deixa esse mané pra lá, é isso que ele quer e tal. E aí por conta dessa cena que você tá vendo aí agora, que você acabou de ver, esse empurrou o cara pra fora, porque o cara foi lá ofender a mãe dele. Ele teve o pedido de cassação. Quem pediu a cassação? O Novo, né, que é o bolsonarismo de sapatênis, que é, depois do PL, ou junto com o PL, o partido mais nojento, mais nefasto que existe no Congresso Nacional, junto com a turma do MBL. Por quê? Porque o plano era esse. Bom, a gente conseguiu tirar o cara do sério, né? Demorou, passou vários meses, foram 7 tentativas de tirar o Glauber do sério. Chega uma hora que o cara não aguentou mais. E aí, por causa dessa ação, eles entraram com pedido de cassação do mandato do Glauber, alegando quebra de decoro parlamentar. Tem um peruquinha lá, o Éder Mauro, que é um deputado lá de Belém do Pará, que é um bandido também, que bateu na cara de um eleitor dentro da Câmara, dentro de uma sala de comissão. Bateu na cara. Ele nem responde processo no Conselho de Ética. Por quê? Porque é bolsonarista. Bateu, de verdade. Tá? Cercado de segurança, ainda usou segurança para intimidar o eleitor. Porque com segurança ele fica valentão, né? Então, aí nem responde. Nada. Não aconteceu nada. Mas o Glauber está respondendo. Né? Esse outro aí que falou que quero que o Lula morra e tal. Tem nada contra esse cara. Vamos ver se vai ter agora, né? Porque pedido tem. Até agora nada. E não é a primeira vez, inclusive, porque você vai ver a ficha corrida desse cara. Mas o Glauber, por conta desse episódio, está sofrendo um processo de cassação. Claro, esse episódio é o bode expiatório, né? O Glauber foi usado de boi de piranha. O motivo principal é porque ele faz uma oposição forte, frontal ao Arthur Lira. O Arthur Lira até um dia desse era presidente da Câmara. E
Tudo indica que o Arthur Lira realmente articulou com os cupincha dele para poder caçar o Glauber, porque o Glauber é um espinho, um osso entalado na garganta do Arthur Lira, que é cheio de suspeita de desvio de dinheiro do orçamento secreto. Tem várias histórias. Tem lembra a história do kit de robótica? Então, não deu em nada, até agora, né? Até paralisada a investigação. Gilmar Mendes, Gilmar. Pelo amor de Deus, né, Gilmar Mendes? Mas enfim, então o cara tá impune. Quem rouba, quem bate, quem agride, quem ameaça matar, tudo certo. O cara que defende a honra da mãe doente no leito de morte está sofrendo um processo de cassação. Essa é a Câmara dos Deputados, né? E o Conselho de Ética é, sei lá, uma franquia da Chiquinho Sorvetes, talvez. Pode ser que seja isso lá, porque Conselho de Ética mesmo não existe. Ética, então, não passa nem na porta da Câmara dos Deputados. Ética, essa palavra, eles nem sabem o que significa. Aquela cambada que faz parte do Conselho de Ética, né? Agora, o que vai acontecer com o processo? A partir do relatório que foi aprovado no Conselho, de pedido da cassação, isso vai para o plenário. E o Hugo Mota tem que pautar. Então, assim, o Hugo Mota é assim com o Arthur Lira. Foi o Arthur Lira que colocou o Hugo Mota lá na presidência da Câmara. Certamente já tem uma recomendação, assim, ó, pauta aí para a gente caçar esse cara. Por que eu digo certamente já tem uma recomendação? Porque existe uma regra na Câmara. Existe uma comissão, ela está lá reunida, discutindo qualquer assunto, qualquer comissão. Todas as comissões. Quando chega a hora de começar a sessão da Câmara, que é com todos os deputados, todas as comissões têm que parar. E começa a ordem do dia na Câmara dos Deputados. Então, sei lá, 4 horas da tarde, votou o que tenha votado, se não votou, não vota mais, só na semana que vem. A reunião para começar a sessão da Câmara dos Deputados. Adivinha o que aconteceu hoje? A sessão não começou. Deixaram a sessão do Conselho de Ética seguir até o final. Ou seja, quem é que convoca os deputados para começar a ordem do dia? O presidente. E o presidente falou, não, deixa o Glauber se lascar primeiro, depois a gente começa a votar os projetos importantes para o país. Aí. Então, assim, por isso que fica bem claro que existe uma orientação. E certamente o Hugo Mota vai pautar, vai botar em votação a cassação do Glauber Braga. Ó, o relator Paulo Magalhães, do PSD da Bahia, ele é parente, sobrinho, primo, sei lá, do Antônio Carlos Magalhães. Lembra do Antônio Carlos Magalhães? Então, parente do ACM Neto. Esse camarada já agrediu um jornalista dentro da Câmara, nunca aconteceu nada com ele. E ele agora é o relator do Conselho de Ética, um agressor de um cidadão comum, relatando um processo de um deputado que botou um cidadão comum para fora da Câmara. E aí com ele não aconteceu nada, mas agora ele pede a cassação do mandato do Glauber Braga, né? E aí esse relatório então agora precisa ser votado no plenário e se tiver maioria, aí sim o Glauber é cassado, aí vai ter que recorrer à justiça, porque a gente está vendo claramente, né, a sacanagem, a armação. Agora, mesmo recorrendo à justiça, não dá para ter certeza que o Glauber escapa dessa cassação. Por quê? Porque está tudo muito amarradinho para prejudicar um deputado honesto, um dos melhores deputados do Congresso Nacional Brasileiro, se não o melhor, vai ser cassado por excesso de honestidade, por excesso de decência. Não é a primeira vez que isso acontece, não é nem a segunda. A mais recente, ou talvez a mais famosa, tenha sido a Dilma, que sem cometer nem um pelinho de um crime, foi cassada, foi empichada por um Congresso que tinha mais de 300 ladrões, bandidos e safados, e que votaram pela cassação da Dilma. Então, infelizmente, o que a gente está vendo acontecer com o Glauber não é a primeira vez que acontece e possivelmente não vai ser a última, lamentavelmente, né? Enfim, mudando de assunto, Trump, valente com a China, mansinho, gatinho com os outros países. Trump eleva para 125% tarifa contra a China e anuncia redução para países que não retaliaram os Estados Unidos. Vamos pegar do começo, né? Donald Trump toma posse, soca 20% de tarifa na China, 25% no Canadá, 25% no México, só. Aí, dali a pouco, ele anuncia aquele tarifaço para o mundo inteiro, 185 países, tudo de uma vez. Aí botou 10% no Brasil, 46% no Vietnã, dependendo do país, teve 20% na União Europeia, 34% na China. Então era 20 mais 34, 54. Aí a China falou, não, quando tomou os primeiros 20% de tarifa, a China nem falou nada, nem fez nada, ficou quieta, deixou passar. Quando colocou mais 34%, ela falou, não, agora não. Aí o que a China fez? Foi lá e botou 34% de tarifa nos produtos americanos que entram na China.
Aí o Trump ficou valente. Ele ameaçou, ó, se retaliar eu vou escalar. E aí a China retaliou, o Trump escalou. Mais 50% de tarifa em cima da China. Aí foi para 104%. Aí a China falou assim, você botou mais 50? Tem problema não. Bota 50 também nos produtos americanos. A China meteu 84% de tarifa nos Estados Unidos. Aí a bolsa do mundo, as bolsas despencaram, o dólar disparou, virou uma confusão, uma loucura no mercado financeiro. Aí quando chega hoje, o Trump solta mais essa. Não, vou aumentar mais 21%. É 104? Agora é 125%. Com 104 já tinha inviabilizado. Não tem comércio entre Estados Unidos e China. Esquece. Com essas tarifas simplesmente não tem. Né? Tanto é verdade que, por exemplo, a Amazon parou de comprar produto chinês. Por quê? Porque já vai chegar com tarifa elevadíssima, mais que o dobro do preço. A Apple perdeu 500 bilhões de dólares em valor de mercado. Por conta do aumento do preço, por exemplo, do iPhone, que é fabricado na China, ou o telefone inteiro, ou as peças são fabricadas na China e o telefone é montado nos Estados Unidos. Então, de qualquer maneira, o iPhone vai mais que dobrar de preço para o cidadão americano. O cidadão, porque quem paga a conta é sempre o cidadão, né? Não é o Trump. O Trump faz essas coisas, quem paga? O mecânico, o padeiro, o encanador, o jardineiro, o engenheiro, o administrador de empresas, a cabeleireira, a manicure, a cozinheira, todo mundo. Não é o Trump que paga. O Trump continua milionário, tranquilo, no resort de luxo dele lá na Flórida, né? Só que, por outro lado, ele dá uma baixada de bola, né? Porque assim, antes, como eu falei, a China tinha metido 84% de tarifa. Aí, ó, reviravolta no tarifaço de Trump expõe sua vulnerabilidade a pressões internas e externas. Aí começou todo mundo a pressionar o Trump, né? Você tá louco, Trump? Você vai ferrar a gente mesmo para ficar comprando briga com a China, colocando tarifa no mundo inteiro? Até o Elon Musk reclamou, pra você ter uma ideia, né? E outros empresários que botaram dinheiro na campanha do Trump, que bancaram a campanha do Trump, que são Trump, que estavam lá na posse do Trump, lambendo o saco do Trump, tava tudo lá, os donos das Big Techs, todo mundo, ó, se lascou. Todo mundo perdeu dinheiro, suas empresas se desvalorizaram, trilhões de dólares, tá? Você pegar as 7 principais empresas de tecnologia dos Estados Unidos, você tem lá Microsoft, Google, Meta, Nvidia, que faz processador, você tem Amazon, né? Você tem outras empresas aí do setor de tecnologia, perderam mais de 3 trilhões de dólares em valor de mercado. Você pegar todo mundo no mundo, no planeta, que perdeu dinheiro com essas tarifas do Trump, dá 10 trilhões de dólares, 60 trilhões de reais. É o equivalente à soma de todas as riquezas do Brasil em 5 anos. Só o que as empresas perderam de valor, tá? E aí o Trump teve que recuar, porque os caras começaram a criticar, falaram, pô, você está sacaneando a gente, não dá para fazer um negócio desse. Aí o Trump falou, olha, tentou dar um migué, né? Olha, eu vou negociar com os países, porque tem uns países aí que estão baixando a bola, estão humildes comigo, vou negociar. Então vou tirar a tarifa de todo mundo por 90 dias para a gente negociar. Mas a China deixa, porque a China é o alvo principal, né? A China é o único país que realmente vai tirar os Estados Unidos lá do topo do mundo, onde eles acham que ainda estão, mas estão prestes a desabar de lá, certo? China estuda proibir a importação de filmes dos Estados Unidos em resposta às tarifas de Trump. Veja bem, além de ser um dos principais produtos de exportação cultural dos Estados Unidos, né? Tem a música e tem o cinema, tem uma outra questão aí. A China é o segundo maior mercado do mundo para o consumo de cinema. Sim, tem 1 bilhão e, 300 milhões de habitantes na China. De cada 5 habitantes do planeta Terra, um é chinês. 20% da população mundial é chinesa. Então, assim, o cinema americano pode perder acesso a 20% da população mundial por causa disso. Então, seria mais uma reação da China a essa escalada do Trump. E a China não está preocupada, porque a China está lotada de dinheiro em caixa, mas muito. Enquanto os Estados Unidos estão super endividados, até porque assim, os Estados Unidos é o maior comprador do mundo. A China é a maior vendedora do mundo. Então, por ser o maior comprador do mundo, os Estados Unidos têm déficit todo ano, e déficits trilionários, uma coisa gigantesca, monumental. Por outro lado, a China tem um lucro todo ano estratosférico. 2024, só o lucro das exportações da China foi 1 trilhão de dólares. 1 trilhão de dólares, pensa bem.
o lucro. Então ela está com o caixa cheio e é o único país do mundo que realmente tem capacidade, tem poder, tem bala na agulha para poder enfrentar os Estados Unidos. E se tiver que demorar para a China, tudo bem, demora. Inclusive os chineses estão apoiando. E aí essa briga tende a crescer e os Estados Unidos tendem a perder essa briga por várias razões. Primeiro porque, como eu disse, a China é o maior vendedor do mundo e é o maior vendedor para os Estados Unidos. E por outro lado, os Estados Unidos também dependem da China porque eles vendem alguns produtos muito importantes para os Estados Unidos. Porque vendem petróleo, vendem carvão, vendem gás natural, vendem soja. O agro americano praticamente vive de exportar para a China. Vai perder todos esses mercados, né? E aí outros países é que vão vender para a China, o Brasil incluído, e outros países. Então vai ter gente que vai ganhar dinheiro aí, né? Agora, e como é que ficou, porque essa mudança aí, né? Porque ele escalou a briga com a China, reduziu, amarelou para os demais países. O que aconteceu? Bolsas fecham em forte alta e dólar cai a 5,84 após Trump deixar tarifas em 10%. Nasdaq, que é a bolsa eletrônica, né, das empresas de tecnologia dos Estados Unidos, subiu 12%. A Ibovespa ganhou 3%, é a bolsa de valores aqui de São Paulo. O dólar, no meio do dia, antes dele anunciar essa recuada, chegou a bater 6,10 e caiu para 5,84. Está menor que ontem, né? Ontem tinha subido para 5,99, agora caiu 15 centavos. Foi uma queda gigante da cotação do dólar nessa quarta-feira por conta dessa amarelada que o Trump deu, essa recuada que o Trump deu, né? Agora, ele não perde a pose, ele está recuando, ele está amarelando, mas está falando grosso, como se fosse o valentão mesmo, sabe? Trump diz que países estão beijando minha bunda por acordos comerciais. Ele é tosco, né? Ele é escatológico até. Ele fez uma reunião no comitê de republicanos, que é os caras do partido dele. E lá ele ficou batendo no peito, falando que não, porque nós vamos ficar ricos, nós vamos vencer, porque o ano que vem eu vou arrasar nas eleições, porque vocês não sabem, tá todo mundo atrás de mim pedindo, pelo amor de Deus, para eu não colocar tarifa. Diz que foi procurado por 75 países, não falou quem são esses 75 países, porque falar qualquer papagaio fala, né? Aí, agora outra coisa é apresentar a lista, falar, esses presidentes aqui me procuraram, me chamaram para negociar. Isso ele não comprovou, ele só ficou ali arrotando grosso, falando bobagem para os republicanos. E aí ele veio com essa, né? Esses caras estão me procurando, estão beijando a minha bunda, se humilhando para mim, é isso que ele estava dizendo, se humilhando para mim para não ter tarifa. Então assim, ele não perde a arrogância, né? Ele perde dinheiro, ele perde poder, ele perde popularidade, mas a arrogância ele não perde. Por quê? Olha, eu não sou psiquiatra, eu não sou psicólogo, mas assim, psiquiatras e psicólogos que já andaram falando por aí, analisando o comportamento do Trump, já deram até entrevistas, dizem que tem traços de psicopatia ali, né? Psicopatia séria, um psicopata narcisista, é o que dizem. Eu não sou especialista, mas eu costumo acreditar quando o especialista fala, e é isso que essas pessoas estão dizendo de Donald Trump, né? Enfim, também tem outro assunto, tá? Que é o Daniel Silveira querendo sair da cadeia, fazendo de tudo para sair da cadeia, mas não está conseguindo, vou te contar. Só que antes eu quero deixar um recado para ti, você, principalmente você, que quer uma grana extra em casa, sem trabalhar fora, sabe? Trabalhar em casa, no computador, no celular, então tem gente que já tem sua renda, mas tem um tempo livre, queria ganhar um pouco mais, a grana não está dando, então tem gente que faz renda extra pela internet. E tem gente que se dedica integralmente, faz daquilo a sua renda principal, dá para ganhar 2, 3, 5, 8, 10 mil reais por mês, dependendo do que você fizer e dependendo da dedicação que você der. Existem muitas formas de se trabalhar pela internet, tem um monte de profissões que você trabalha online, em home office, tranquilão, dentro de casa, pode até mudar de cidade, sei lá, quer ir morar na praia? Vai morar na praia, porque você vai continuar trabalhando lá. Ou de repente está morando longe da família, quer voltar, né? Dá para voltar. Também dá para se livrar da escala 6x1, dá para se livrar daquela chateação de ter que ir todo dia para a repartição, para o trabalho, para encontrar gente mala, quando encontrar chefe chato que não entende nada e fica mandando em você. E você pode trabalhar em casa sem essa chateação. Clica nesse primeiro link que aparece aqui na descrição do vídeo e no comentário fixado e você vai abrir um chat e vai começar a conversar com o Clayson. O Clayson é nosso colega aqui do YouTuber também e ele, ó, não entra em roubada não, tá? E ele vai te ensinar tudo que você precisa saber para ver se vale a pena para você. E o mais importante, conhecer de graça. Conhecer, você não vai pagar nada para saber se serve ou não para você. Tá? Você tem 7 dias para analisar e você pode simplesmente desistir depois de 7 dias. Mas se você achar que vale a pena, que pode ser uma alternativa para você ganhar uma grana extra ou até mudar o seu meio de vida, aí você entra. Clica no link, tá aqui, ó, o primeirão da descrição do vídeo e vai descobrir que isso pode de repente mudar a sua vida.
Mas vamos lá, estava falando de Daniel Silveira, né? Moraes rejeita pedido de Daniel Silveira para trabalhar e estudar fora de presídio. O Daniel Silveira é o bombadão bobão do Rio, sabe? Aquele que quebrou a placa da Marielle Franco. Então, pegou 8 anos e 9 meses de cadeia por coação no curso de processo e ameaça, né? Foi caçado também por quebra de decoro, tal, enfim, tá em cana, tá preso lá na região metropolitana do Rio de Janeiro, num presídio de Magé, que é uma colônia agrícola. O camarada tá plantando eucalipto lá, tá plantando, tá trabalhando na roça, né? Que falta faz uma enxada, não tem aquele ditado? Para ele não tá faltando a enxada, ele tá tendo enxada todo dia. E aí, semana passada, ou retrasada, não me lembro, ele pediu para ir para o regime semiaberto, porque já cumpriu um período da pena e tal. Ele tinha ido para o regime semiaberto, só que ele descumpriu. Né? Ele foi passear no shopping, ele foi dar umas voltas fora do horário, aí a justiça descobriu, por quê? Porque ele usa a tornozeleira entregou, ele voltou para a cadeia. E aí, agora os ministros votaram e disseram, ele não vai mais ter direito à liberdade condicional. Por quê? Porque ele descumpriu 227 ordens da justiça. Você não entendeu errado, 227 vezes ele desobedeceu a ordem da justiça. Então, com o histórico desse, o STF falou, mas nem a pau que a gente vai deixar esse cara ficar solto. De jeito nenhum, vai pra cadeia. Aí agora ele entrou com outro pedido. Não é mais para ir pro regime semiaberto, é para ir trabalhar. Ele quer trabalhar e estudar fora. E aí a alegação é que é a mais engraçada. Qual que é a alegação? Que o presídio está superlotado e que presídio superlotado não ressocializa ninguém. Pô, eu quero me ressocializar, então eu tenho que ter direito a sair daqui. Veja bem, um bolsonarista preocupado com direitos humanos, preocupado com cadeia lotada, preocupado com maus tratos, né? Dá até orgulho de ver como a política brasileira muda as pessoas, né? Elas aprendem, né? Enfim. Qual foi o resultado disso? Nananina, não. Você está trabalhando já, você não precisa trabalhar fora do presídio, você tem que trabalhar. E aí, para isso, tem a colônia agrícola, vai plantar batata lá, entendeu? Daniel Silveira pede a Moraes para trabalhar e estudar fora da prisão, e olha esse trecho amarelo que é o que eu falei. De acordo com a defesa do ex-deputado, a cadeia não contribui em nada para a ressocialização. Oh, meu Deus do céu. Coitadinho do bombadão bobão do Rio de Janeiro, né? Enfim, vai ficar na cadeia plantando bananeira e plantando batata, né? Vai ter que ficar. E no mais, vai cumprir até o fim a pena. 8 anos e 9 meses. Ele ainda tem quase 6 anos de pena para cumprir. É raro, inclusive, um preso ficar toda a pena dentro da cadeia. Geralmente o cara sai, justamente para ir para o semiaberto, depois de um tempo ele vai para o aberto, né? Tem aquela saidinha, ele pediu saidinha, eles são contra a saidinha, mas para ele pediu, né? Pediu saidinha, foi negado, óbvio, por razões óbvias, mas pediu. Então assim, vai cumprir toda a pena, que é uma coisa rara, dentro da cadeia, Daniel Silveira, e que fique, e que inclusive, se tivesse como deixar mais do que 8 anos e 9 meses, seria bom, infelizmente não tem, né? A lei é lei, democracia é democracia. Mas seria bom ficar 10, ficar 15, ficar 20 anos. Por quê? Porque é salafrário, sacripanta. Né? Agora aguenta. Não era valentão, ameaçava ministros, falava que ia bater nos ministros do STF, instigava outras pessoas a atacar os ministros do STF na rua. Né? Então, assim, ameaças ao Estado Democrático de Direito, tudo isso. Coação no curso do processo, porque quando você está ameaçando o juiz que vai julgar, você está coagindo o juiz. Está tentando fazer o juiz mudar o julgamento dele de medo de você. Só que deu errado. Os caras nem ficaram com medo e ainda botaram Daniel Silveira na cadeia. O que eu acho? Eu acho é pouco, né? Enfim, seguimos, ou sigamos. A AGU, que é a Advocacia Geral da União, pede investigação de deputado que desejou morte de Lula durante sessão na Câmara. Gilvanda Federal é o nome da figura. Ele é deputado federal pelo Espírito Santo. Pelo nome Gilvanda Federal, você já deve ter deduzido que ele trabalhava na Polícia Federal e agora é licenciado. É um policial federal licenciado para ocupar o cargo de deputado federal. Aí estava tendo a discussão de um projeto de lei absurdo, idiota, que não vai ser aprovado, mas enfim, eles gostam de fazer gracinha para a rede social. Um projeto que prevê desarmar a segurança do presidente da República e dos ministros. Desarmar. Ou seja, os caras querem que alguém vá lá e mate o Lula. E querem facilitar isso, tirando as armas da segurança do Lula. O Lula que tinha plano de morte, plano de assassinato dele. Você lembra? O punhal verde e amarelo. Beleza, aí no discurso o cara
Eu quero mais que o Lula morra mesmo, que vá pro quinto dos infernos, que não sei o que. Falou um monte de impropérios. Eu não vou exibir aqui, eu não vou dar a possibilidade desse sujeito aparecer aqui, né? O máximo que eu faço é mostrar essa cara larga e lerda, idiota desse bobão aí, né? Que fica andando. Inclusive, no passado, tinha lei que não podia nem andar com a bandeira assim, né? E ó, se você analisar bem, se você procurar lá no Código Penal e tal, talvez você ainda ache. Por quê? Porque até onde eu sei, não pode cobrir lixo com bandeira do Brasil. É meio ofensivo, né? Do jeito que ele faz. Olha lá. Olha ele cobrindo lixo com a bandeira do Brasil. Né? Eu acho que é crime isso aí. Será que não? Vamos ver, vamos analisar. Quem é o deputado que desejou morte de Lula durante a sessão na Câmara? Então, é um sujeito assim das trevas, sabe? Tudo que vem dele é violência, é agressão, é morte. Tudo que vem dele é escuridão. É uma pessoa escura, de alma escura, sabe? E criminoso também, né? Ele é um dos campeões de processo na Câmara. Olha essa matéria do Congresso em Foco. Conheço os 2 deputados federais campeões de processo na Justiça. Tem lá o Júnior Lourenço. Os 2 são do PL. Ó, que coincidência, né? Os maiores sem vergonha da Câmara são do partido do Bolsonaro. Ó, que surpresa. Enfim. E o Gilvan da Federal. Sabe quantos processos o Gilvan da Federal tem? 10. 10 processos. Olha a ficha corrida dele aqui, ó. Isso aqui é a listinha, processo com número por número, ó. Crime contra a honra, crime resultante de preconceito de raça, ou seja, racista, agressivo, porque crime contra a honra é agressão, preconceito de raça e cor de novo, racismo de novo, crime contra a honra, calúnia, impedimento ou perturbação de culto religioso, ou seja, é um racista e é um intolerante religioso, né? Crimes contra a honra de novo, violência eleitoral. Inclusive ele foi condenado nesse processo de violência política, violência contra a mulher. O que é isso? É você tratar uma mulher que é uma deputada, que é uma senadora, uma vereadora, enfim, uma mulher que ocupa um cargo eletivo, foi eleita, é uma representante do povo, e você ataca essa pessoa simplesmente pelo fato dela ser mulher. Então, assim, pensa bem o que deve ser a convivência com um ser trevoso desse, que ataca mulher, ataca trans, ataca religião afro, ataca as pessoas. Ele tem processo por ter chamado Lula de ladrão, de bandido, de não sei mais o que. Ele tem processo que chamou a mulher de assassina de bebês. Então, assim, todos os 10 processos dele estão relacionados à violência, agressão verbal, sabe? Ou seja, esse homem é sinônimo de violência. E agora a AGU entrou com uma notícia-crime na Procuradoria-Geral da República dizendo, olha, esse cara cometeu 2 crimes quando ele veio com esse papo de morte do Lula. Ele cometeu o crime de incitação ao crime, porque ele está instigando alguém a fazer isso, ainda mais nesse contexto, né, da discussão. Qual é o contexto? Tirar as armas da segurança do Lula. Ó, eu quero tirar a arma da segurança do Lula. Aí no meio da conversa ainda fala assim, quero mais é que ele morra. Ou seja, você está pedindo para alguém ir lá matar ele. Você está falando, ó, quem tiver uma ideia de matar o Lula, aproveita que eu estou tentando tirar as armas da segurança dele. Isso é incitação ao crime. Né? E também a ameaça. De novo, a ameaça. Por quê? Porque o que ele está fazendo é, ó, eu vou botar os cachorros loucos para matar o Lula aí. Porque ele é isso, eles mesmos são todos covardes. Né? Os políticos do PL, os políticos bolsonaristas, são todos covardes. Eles mesmos, com as próprias mãos, eles não fazem nada. Eles instigam os cachorros loucos, né, do jeito que eles instigaram o pessoal do 8 de janeiro. Aí vai um monte de gente em cana, tem gente que morre, igual o tio França, que explodiu a própria cabeça, né? Aí as pessoas pagam o preço que eles não pagam, ele continua lá, ganhando o salário dele de 47 mil reais por mês, custando 240 mil por mês para a Câmara dos Deputados, para nós, contribuintes, que quem bancamos essa farra toda. 3 milhões e 300 mil por ano esse cara custa. Um mandato desse cara custa 13 milhões de reais do nosso dinheiro. Para quê? Para ele agir como uma criança de 3 anos de idade. Um imbecil completo, violento, agressivo e covarde. Covarde. É isso que o Gilvan da Federal é, um covardão. Só tem coragem no microfone da Câmara porque ele acha que está protegido pela imunidade parlamentar. Só que a imunidade parlamentar não protege ninguém de crime. Você tem o direito a omitir a sua opinião, mas jamais cometer crimes. Então, Gilvan da Federal agora vai responder também por conta dessa atitude
trevosa, não tem outra palavra. Ele é das trevas, entendeu? Ele é demoníaco. Esse sujeito é demoníaco. E agora vai responder por isso. Enfim, notícias econômicas. Antes da gente falar do novo ministro das Comunicações, eu queria te falar das notícias econômicas, porque aquelas notícias que geralmente você não vê em destaque. Você abre lá um portal grande, não está na manchete. Geralmente está escondidinho num cantinho lá embaixo, assim e tal. Eles até fazem a matéria, porque pra você não falar que não fizeram, tal, para não alegar isso. Mas na hora de expor, é escondido, né? Mas vamos lá. Ó, reforma do imposto de renda. Projeto já tem data para começar a andar na Câmara. Já foi escolhido o presidente da comissão especial, foi criada uma comissão especial para discutir. É uma PEC, né? Uma proposta de emenda à Constituição. E é um deputado, o Duarte Júnior, do PT, que vai ser o presidente da comissão. E aí, quem é o relator? O relator é o Arthur Lira. O Arthur Lira quer ficar com mérito. Ele quer ser candidato a senador lá em Alagoas em 2026. Então ele precisa de uma marca forte para falar, nossa, como o Arthur Lira é legal, né? Então puseram o Arthur Lira para ser o relator do projeto de lei que vai reformar o imposto de renda. E vai dar isenção do imposto de renda para quem ganha até 5 mil reais. Para o Arthur Lira ficar bem na fita, ficar bonito e conseguir ganhar a eleição para senador. É isso que eles estão querendo armar. E qual que é o prazo? Terça-feira que vem. Terça-feira que vem já é a primeira sessão da comissão especial para discutir a reforma do imposto de renda. E aí eles escolheram a terça-feira justamente porque é um dia que tem pouca sessão das outras comissões, então dá para os deputados se concentrarem e trabalharem forte em cima desse assunto. Daqui a pouco vai ter que ser votado no plenário. Mas assim, a primeira boa notícia é essa, vai começar a andar, né? O governo tinha proposto apresentar isso no ano passado, o próprio Arthur Lira, quando ainda era presidente da Câmara, falou, não, deixa isso para o ano que vem. Aí jogou para 2025, agora vai começar a discussão, finalmente, né? E que aprove isso quanto antes. Outra notícia econômica. Receita do turismo internacional cresce 22% e bate recorde em fevereiro. O Brasil recebeu 2,8 milhões de turistas, 57% a mais que em 2024. O Brasil está na crista da onda, os turistas gringos estão vindo para cá, gastar o seu dinheiro aqui e trouxeram bilhões de reais. Ó, aqui logo embaixo no começo da matéria já fala isso. Ó. 9,3 bilhões de reais acumulados só no primeiro bimestre desse ano. Isso é dólar que vem lá de fora com o turista e ele gasta aqui. Gasta no hotel, gasta no restaurante, gasta numa festa, gasta na praia, gasta comprando biscoito Globo, né? Gasta comprando um presentinho para levar de volta para o país dele, um souvenir, uma lembrancinha. Gasta esse dinheiro, quase 10 bilhões de reais, só em 2 meses, janeiro e fevereiro de 2025. Tá? Isso demonstra, mais uma vez, a plena recuperação econômica do Brasil, depois de tanto sofrimento. Né? Olha essa notícia aqui. Brasil sobe ao 25º lugar em ranking global da indústria. O Brasil, apesar de estar entre as 10 economias do mundo, não é assim, um país muito industrializado. Poderia ser mais. Já foi mais, inclusive, mas perdeu muitas indústrias. E aí, assim, é o melhor resultado desde 2019. Tá? Porque o ano passado estava em 45º lugar no mundo. Subiu 20 posições em um ano. Porque a indústria cresceu, a indústria está produzindo mais, a indústria está investindo em aumentar a produção, está abrindo novas unidades, novas fábricas. Fábricas internacionais estão trazendo e abrindo unidades aqui no Brasil, porque estão vendo que o mercado está rendendo, que o brasileiro está ganhando dinheiro, está tendo grana para comprar. Não é à toa que está batendo recorde de venda de carro, está batendo recorde de venda de casa, está batendo recorde de turismo interno, que é o brasileiro viajando aqui no Brasil mesmo. Está batendo recorde de turismo externo do brasileiro que vai para o exterior e está batendo recorde de turista que vem de lá para cá. Então, assim, os principais indicadores econômicos do Brasil estão voando, bombando. Você imagina, em um ano, a indústria brasileira aumentar 20 posições no ranking mundial, de 45 para 25. Ainda está abaixo do que a gente precisa. De novo, a gente está entre as 10 maiores economias do mundo, mas a gente também é um grande fazendão, né? O agro aqui domina. A indústria está se recuperando, felizmente, mas tem chão ainda, né? E vamos que vamos para a última notícia, que é o seguinte: o novo ministro das Comunicações foi definido, né? Cotado para assumir comunicações, Pedro Lucas saiu do PTB após votar pela prisão de bolsonarista. Pedro Lucas é o líder do União Brasil. Então o Lula perdeu um ministro do União Brasil, esse Ministério das Comunicações é da cota do União Brasil, então ele chegou para o União Brasil e falou, pô, indica outra aí.
E aí eles indicaram um cara que o Lula concordou, que é esse tal de Pedro Lucas. Esse Pedro Lucas não está há muito tempo no União Brasil. Ele era do PTB. O PTB é o partido do Roberto Jefferson, lembra do Bob Jeff lá, que jogou granada na Polícia Federal, deu tiro de fuzil, vai estar preso, está até hoje preso, né? Aquele paspalho. Enfim, ele era do PTB. Aí teve aquela prisão do Daniel Silveira. O Daniel Silveira, que a gente falou mais cedo, o bobão bombadão. Aí, depois que prende o cara, o Congresso tem que votar se vai manter ele preso ou se vai soltar. Sim, o Congresso dá a última palavra, tá nas decisões do STF. Aí os deputados votaram e não vai manter o cara preso. E o Pedro Lucas foi um dos que votou para manter o Daniel Silveira preso, para não aliviar para ele. Aí o Bob Jeff e companhia lá do PTB começaram a esculachar o cara dentro do partido. O cara falou, não vou ficar aqui, né, esse bando de botário. Saiu e foi para a União Brasil. Ele é de direita, então ele foi para outro partido de direita, continua na direita, né? Não achei, assim, nenhum episódio envolvendo corrupção, pelo menos na pesquisa que eu fiz hoje aqui sobre ele, nenhum episódio antigo envolvendo corrupção, nem nada disso. Também é o seguinte, o cara é do Maranhão, né? E o cara já foi relativamente próximo do Flávio Dino. Relativamente próximo. Por que eu digo relativamente? Porque ele é de direita. Então, assim, dá para ter uma relação civilizada quando você é democrático, né? Não importa se você é de esquerda ou de direita, se você é democrático, você consegue conversar com uma pessoa que pensa diferente de você. Então eles tinham alguma proximidade, mesmo sendo um de esquerda e um de direita, né? Mas continua sendo um sujeito de direita. Vai assumir, está dizendo aqui na matéria, cotado para assumir, mas já está tudo certo. O Lula já bateu o martelo com a União Brasil, o União Brasil já concordou e tal. E assim, quem também ajudou na indicação desse cara foi o Davi Alcolumbre, que é o presidente do Senado, inclusive tinha indicado o Juscelino Filho. Aí o Juscelino Filho virou uma roubada, né? Na verdade, foi uma roubada desde que ele entrou, né? Vamos combinar. Por quê? Porque já tinha rolo desde sempre. Ele era um deputado que usava grana do orçamento secreto no mandato passado. Mas o Lula teve que engolir, teve que entubar essa. Agora está livre, né? E que esse Pedro Lucas não seja um outro Juscelino, pelo amor de Deus, que a gente está precisando de um pouco mais de paz. Mas enfim, o Davi Alcolumbre tem uma boa relação com o Lula, e aí indicou, não, bota o Pedro Lucas aqui, ele já é o líder do partido na Câmara, então vai dar tudo certo. O União Brasil continua contemplado. Tem uma galera do União Brasil que queria, na verdade, aproveitar a saída do Juscelino para sair do governo. Mas quem? A galera bolsonarista, porque dentro do União Brasil tem uma galera que é da direita democrática e tem uma parte que é bolsonarista. Pequena, mas tem. Aliás, tem bolsonarista em vários partidos de direita. Tem bolsonarista no PTB, no PSD, no União Brasil, no MDB. Tem até no PSDB, tem bolsonarista, pra você ter uma ideia. Então, assim, eles se espalham. Eles não ficam só no PL, tem no Republicanos, tem no PP, né, o Partido Progressista, que não tem nada de progressista, que é um partido conservador. Mas, enfim, os bolsonaristas se espalham em vários partidos. E aí os bolsonaristas do União Brasil queriam aproveitar para romper com o governo Lula. Mas os outros deputados, que são democráticos, apesar de serem de direita, são democráticos, falaram, não vamos sair de porcaria nenhuma. Vamos ficar. E aí vamos indicar um outro ministro para continuar ocupando o Ministério das Comunicações. E com isso, agora vai ter um novo ministro, vai assumir um novo ministro e a gente vai ver onde é que vai parar o governo Lula com esse novo ministro, porque o Juscelino não fez nada. O Juscelino e um peso de papel tem o mesmo valor para o governo Lula. Não fez absolutamente nada. Se você quiser colocar ele sentado em cima de uma pilha de papel para não voar na ventania, ele é mais útil do que ele foi como ministro das comunicações. E para ser sincero, peso de papel também é mais útil do que o Juscelino como deputado federal, que agora ele volta a ser deputado federal, vai ter que se defender no processo, né? Está denunciado, agora o STF vai analisar a denúncia, se aceitar ele vira réu, está sentado no banco dos réus por suspeita de roubar dinheiro do orçamento secreto. Contei isso ontem, vou contar de novo para você. Qual que é a suspeita do Juscelino? Que ele, na época que era deputado, lá no mandato do Bolsonaro ainda, ele mandou dinheiro do orçamento secreto para a prefeitura da cidade dele, que a irmã dele era prefeita, com o objetivo de asfaltar umas ruas e uma estrada. Primeiro, contratou uma empresa que seria tudo esquema de amigo. A empresa disputou a licitação sozinha, não teve concorrência. E aí tem suspeita de superfaturamento do valor das obras. E a estrada, ó que coisa, a estrada passa na fazenda dele. Aliás, ele tem mais de uma fazenda e a estrada passa nas fazendas da família dele. E tem um heliponto, lá onde ele pega o aviãozinho dele para ir para Brasília, que também fica nessa estrada. Então, assim,
Ele mandou fazer asfalto na estrada que passa nas fazendas dele, que levam inclusive até o aeroporto onde ele pega o avião. E aí a suspeita é que esses valores superfaturados das obras teriam voltado, teriam sido pagos de volta como propina para o Juscelino Filho. Essa é a suspeita que está sendo investigada, foi investigada pela Polícia Federal, a Polícia Federal concluiu que foi isso mesmo que aconteceu, indiciou, e agora a Procuradoria-Geral da República analisou o inquérito da Polícia Federal e falou, tá certo, é isso mesmo, pau nele. E aí denunciou, agora, se ele virar réu, vai ser julgado, e se for condenado, perde o mandato também, tá? Cassado automaticamente se perder o mandato. Enfim, vamos aguardar agora o novo ministro e você já está sabendo que o antigo, que valia menos que um peso de papel, estamos livres dessa praga, definitivamente. É isso, gente. Essas são as notícias dessa quarta-feira. Obrigado por ter ficado aqui até o final desse vídeo. Te peço mais uma vez, se você não curtiu no começo do vídeo, curte agora, tá? Deixa o like, deixa o engajamento aí que você me ajuda a mostrar esse vídeo para mais pessoas e isso é o mais importante de tudo. Eu fico por aqui, mas eu volto a qualquer momento com outras notícias da política, da economia, da justiça, do Brasil e do mundo. Abração, hein? Ó, tchau. Até mais.